Boa noite, parabéns pela vitória. Silene Pinto, do canal Flu News, eu queria te perguntar sobre a sua opção de começar com o Lima e o Ganso no banco. Qual foi a sua motivação? Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria fazer um elogio a Rodrigo Pereira de Lima, o árbitro do jogo e seus assistentes, que tem jogos, né, que tem alguns lances bem duvidosos, a gente critica, mas quando eles vão bem, a gente precisa elogiar também. E ele teve uma atuação muito boa hoje, juntamente com seus assistentes. Bom, essa tua resposta ela é simples. Eu gosto de conversar com os jogadores. O Ganso, depois do problema que ele teve, foi o jogo em Brasília, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo que ele fez e jogou os 90 minutos. Ontem eu chamei na minha sala para a gente trocar umas ideias, e eu perguntei como ele estava para jogar. Ele até gostaria de jogar, mas ele falou: estou bastante dolorido, porque foi meu primeiro jogo jogando 90 minutos, então eu prefiro ficar no banco e entrar no decorrer da partida. Então esse diálogo sempre tenho com os jogadores na dúvida, né? Até porque é o desgaste para todo mundo. A cada 3 dias fica difícil de você colocar sempre os mesmos jogadores em campo. Por isso que eu falo para os meus jogadores, saírem sempre preparados, prontos. E hoje foi, de novo, um exemplo, vários jogadores diferentes da última partida. E a gente conseguiu uma vitória brilhante diante do Vasco. Diniz, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Diniz, tá pesquisando algumas coisas Repete meu nome, por favor. Oi? Repete o nome. Diniz. Porque a pergunta é sobre o Diniz e, obviamente... Tá tranquilo. Tranquilo. É porque a pergunta é sobre ele. Renato Gaúcho, muito boa noite. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, eu estava pesquisando algumas coisas para o jogo de hoje. Uma coisa que me chamou muita atenção foram os números dos confrontos entre você e o Diniz. Com o resultado de hoje, são 6 vitórias para você, 4 empates e só uma derrota. É só o estilo de jogo que bate ou alguma coisa que você pede para os jogadores em específico nos jogos contra o Diniz, por ele ter um sistema de jogo muito peculiar? O que faz esses números serem tão discrepantes? Obrigado. Não, vocês podem ver nos outros jogos também, não é porque é o modo que o Diniz gosta de trabalhar seus times. Você pode ver que desde que eu cheguei no Fluminense, a gente tem a marcação alta, pressão o tempo todo, e a gente sabia mais do que nunca também que o Vasco gosta de ser jogando, não gosta de rifar a bola, mas não foi por isso. Eu acho que o importante foi a entrega, a atitude que o meu time teve. Hoje meu time, na minha opinião, pelo menos, foi melhor o tempo todo. Logo depois que nós tomamos o gol, nós não desesperamos, continuamos jogando. Aí o Vasco cresceu um pouquinho na partida, uma coisa normal, mas depois nós tomamos as rédeas do jogo novamente. Voltamos para o segundo tempo também, bem. E a gente conseguiu o gol da vitória através do Guga. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense, por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. Então, muitas vezes eu posso ganhar uma partida e falar: olha, o adversário foi melhor, merecia ter ganho, mas venceu o Fluminense. Eu sou um cara bem sincero. Na minha opinião, hoje o Fluminense foi melhor em todos os sentidos e a gente merecia esses 3 pontos pela entrega, pela dedicação, pelo que os jogadores fizeram em campo. Nós conversamos bastante ontem no treino tático, conversamos bastante hoje na pré-eleição também. Então eu gosto sempre de elogiar meu grupo. Hoje mesmo cheguei no vestiário, não porque nós vencemos o clássico, mas em outras ocasiões também, mesmo não ganhando jogos, eu dou os parabéns para o meu grupo. Hoje dei mais uma vez os parabéns pelo que eles fizeram em campo. Então essa entrega aí ela é importante, e o mais importante de tudo também é que nós jogamos na última quarta-feira, voltamos a jogar hoje com vários jogadores diferentes, e a gente manteve o sistema e a gente conseguiu esses 3 pontos que a gente deu, pelo menos até então, mais um salto na tabela, que esse era o objetivo. Oi, Renato, tudo bem? Boa noite aí. Parabéns aí pela virada e pela vitória no Clássico. A minha questão com você é sobre teus laterais direitos. Tá? O Fluminense tem um jogo muito forte por aquele setor, principalmente porque o Arias, que é um dos principais jogadores, não só do teu time como do futebol brasileiro, joga por ali. Você acha que ele, por ser um jogador que sempre puxa, que sempre tem a jogada individual, e hoje o Samuel Xavier não pôde jogar, é uma jogada forte, e ele faz com que os seus laterais, que jogam por aquele setor, cresçam durante os jogos? O Samuca já fez, Samuel Xavier, já fez vários gols decisivos esse ano, e hoje foi a vez do Guga.
meteu uma bola no trinco, dá a vitória para o Fluminense. Você acha que o jogo ali e o Arias faz com que os caras cresçam jogando pelas laterais também? Ah, isso dá uma tranquilidade a mais para eles, mas aí eu já discordo um pouco de você. Eu já acho que é a qualidade dos meus laterais também. Não adianta nada o Arias ajudar, abrir espaço para eles, se você não tem os laterais que não tem a condição. Então, meus dois laterais direitos são muito bons. O Fuentes e o René do outro lado também são muito bons. Logo que eu cheguei, falei para o presidente de laterais, nós estamos bem servidos, tanto que joga um, joga outro. O René também fez uma grande partida hoje, da mesma coisa que foi o Guga. Então, eu coloco os jogadores para jogar com total confiança, porque eu conheço os jogadores, sei o que eles vêm fazer nos treinamentos e sei o que eles podem produzir dentro do campo. Agora, voltando à tua pergunta, sem dúvida alguma, é sempre um privilégio, né, para o lateral ter o Arias na frente deles, que dá uma tranquilidade, um jogador que preocupa bastante o adversário, está em grande fase, mas eu volto a repetir, eu acho que o importante também é a qualidade dos meus laterais que jogam por aí, tanto o Guga como o Samuel. Renato, boa noite. Vitória, Alana Fonseca da Mosaico. Seguindo na pergunta do meu colega sobre Guga, hoje a assistência foi de Paulo Baia, um garoto que você colocou no jogo no segundo tempo. Queria que você fizesse sua análise sobre ele também e sobre esse gol de Guga, né? Que você parece que tem um dom para tornar seus laterais em artilheiros que sempre fazem gol e normalmente gols decisivos. No caso de hoje foi o gol da virada no Clássico. Eu sempre falo para o jogador tem que estar preparado, treinar forte para jogar forte. Não importa se ele vai jogar 90 minutos, se ele vai jogar 45 minutos, se ele vai jogar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Ele é pago para correr. Então, todo jogador que eu coloco tem dado conta do recado, seja no início, no meio, enfim, nas substituições. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem. E quanto ao Guga, como o Samuel, a liberdade que eu dou para eles, são jogadores inteligentes, eles atacam bastante espaço, essa liberdade eu dou para eles. E pela inteligência deles, eles têm atacado o espaço. Foi assim com o Samuel na última quarta-feira também em Brasília, entendeu? Eu não gosto que o meu lateral fique fixo, somente faça jogada de fundo. Se tiver brecha por aí por dentro, ele tem que ir. Essa liberdade eu gosto, e eu gosto de ver eles entrando por dentro. E foi assim que não só na quarta-feira, estou dando o exemplo dos dois últimos jogos, um na quarta com o Samuel e hoje com o Guga acertando aquele chute de fora da área, que eu até brinquei com ele depois do jogo. Eu teria defendido aquela bola, mas tem que tirar um pouco a moral dele. Deu? Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Logo depois do gol, eu observei ali o Thiago Silva conversando um pouco com você e você logo chamou o Ignacio Thiago Santos. Queria entender como foi essa pequena conversa, essa sinalização com o Thiago Silva e entender um pouco como é a sua relação com ele, que é o seu líder, o seu capitão, como é a sua conversa com o Thiago Silva no dia a dia. O Thiago é um monstro, né? Conheço ele há muito tempo. Admiro ele muito como jogador, como pessoa. É um jogador extraordinário. É um grande amigo. Nós sabemos que a jogada forte, uma das jogadas fortes do Vasco é a bola aérea. Não porque nós tomamos o gol, mas eu conversei com eles ontem no treino tático, nós treinamos bastante bola parada justamente por isso, porque eles têm jogadores bons e altos e cabeceiam bem. Então, no intervalo do jogo, eu falei para o Thiago, Thiago, nós vamos virar esse jogo, porque nós estamos jogando bem. A gente tem todas as condições de virar o jogo. Se no final do jogo a gente tiver com a vantagem, eu vou colocar o Ignacio, você fica por dentro, fazem uma linha de 5 lá atrás, porque o Vasco vai tentar, de todas as maneiras, jogar a bola na área e é uma das jogadas fortes, porque eles têm bons cabeceadores. Então foi essa a intenção, de fechar a casinha, faltam 5, 7 minutos, mas principalmente eu coloquei o Ignacio em cima do overhead, falei, vai, pega ele individual na bola parada, que ele é um dos grandes cabeceadores, tem feito muitos gols, tem sido muito importante para o Vasco, esse jogador também, vai e pega ele, deixa que os nossos dois zagueiros tomem conta do zagueiro deles, você e o overhead até o final da jogada. Porque uma bola parada, um cruzamento, se decide muitos jogos, muitos jogos. Então, lá, inclusive, contra o Atlético Mineiro, que nós tomamos aquele gol de cabeça no final do jogo, você pode ver que ele estava na beira do campo para entrar. Aí teve 3 escanteios rápidos e não deu tempo. Se ele tivesse em campo, nós não teríamos tomado aquele gol. Mas acontece. Mas hoje não, hoje já tinha prevenido, já tinha deixado bem claro para o Thiago, fazem a linha de 5, deixa o Guinaldo no teu lugar, vai por dentro, evitem as faltas desnecessárias próximo da nossa área, e mandei o Ignacio pegar o Verret individualmente. Foi isso que aconteceu. Oi, Renato, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Então, queria que você comentasse um pouco sobre as suas substituições
E também sobre a posição do Fluminense na tabela agora, quinto lugar, a 5 pontos do líder, com um jogo a mais. Se o Fluminense consegue sustentar, briga pela Libertadores, pode chegar a brigar pelo título e também agora com a parada para o Mundial, né? Como é que vai ficar depois? Substituições eu troquei o certo, que era o jogador de velocidade, se desgastou bastante durante a partida, coloquei praticamente um jogador com as mesmas características, o Paulo. O Hércules, com 5 minutos do segundo tempo, ele já havia se queixado, que estava sentindo a perna. E eu falei, vai mais um pouquinho, segura, se não der mesmo você me avisa, se der para segurar mais um pouquinho, vai. Foi o que ele fez, teve muito bem no jogo, inclusive. Então, são substituições que às vezes eu faço por necessidade. E no final, essa do Gnásio que eu falei, coloquei no lugar do Everaldo justamente pela bola aérea. E coloquei o Riquelme aqui, que era um garoto que tem 1 para 1 e segura a bola ali na frente, cava a falta, enfim, era o que a gente estava precisando, segurar um pouco mais a bola lá na frente. Foram essas substituições que eu procurei fazer. Acredito que deu certo, não só pela vitória, né, mas que o Vasco praticamente teve o gol de cabeça, teve aquele chute no travessão, logo em seguida, e depois o Fluminense praticamente tomou conta do jogo e mereceu a vitória. Sobre o Mundial que se perguntou, então, olha, o Fluminense hoje poderia até, eu não vou me empolgar porque eu vivo futebol há muito tempo, o Fluminense podia estar em primeiro lugar hoje no Campeonato Brasileiro, que eu ia falar que o Fluminense não é favorito a nada. Ninguém é favorito a nada. O campeonato está na metade do primeiro turno. O que a gente tem que fazer é sempre buscar as vitórias, está sempre naquele pelotão lá da frente, que eu peço sempre para eles, e a gente tem ficado lá desde a minha chegada. Esse é o objetivo. Depois, durante o campeonato, a gente vê o que a gente precisa, onde a gente pode chegar, entendeu? O importante é a gente não se distanciar do pelotão da frente. Porque, às vezes, hoje o Fluminense está, como o Samuel falou, e bem, o Fluminense está a 5 pontos do líder. Tem um jogo a mais, mas tudo bem, mas está a 5 pontos do líder. Está a 1 ponto do segundo colocado, pelo menos até então, entendeu? Está junto com 2 times, só perde, eu acho, no saldo de gols. Para 2 times, se não poderia até em terceiro. Enfim, o importante, sempre falo para eles, é estar naquele pelotão na frente. Depois, ali na frente, a gente vê o que acontece. E a mesma coisa no Mundial. Não é porque nós ganhamos, jogamos muito bem hoje. O grupo está de parabéns. Que eu vou chegar aqui, não, nós somos favoritos a isso, nós somos favoritos àquilo. Até porque nós não somos. Eu tenho os pés no chão, a gente vai continuar trabalhando e vai buscando os resultados que nos interessam a cada rodada, a cada participação em outras competições. E desde já eu gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, ter que lotar o Maracanã. Tem que fazer muita pressão para a gente conseguir mais um objetivo, que é a classificação na Sul-Americana. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, hoje nos apoiaram novamente o tempo todo, isso que a gente quer. O torcedor no Maracanã, eu sei que é ano de eleição, mas o torcedor não tem que vir para vaiar. Eu acho que hoje o grupo deu mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo, entendeu? E na próxima quinta-feira nós temos que ter um grande número de torcedores aqui nos apoiando para a gente conseguir o objetivo, que é a vitória. É um jogo difícil, um jogo tenso, pode ter certeza, para a gente conseguir a classificação para a próxima fase também. Aqui. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Renato, boa noite. Mais um jogo que o Fluminense inicia com a trinca de volantes, assim como foi contra o Juventude, e vai muito bem, com o meio campo mais dominante, com mais qualidade de transição, recomposição, até pela qualidade dos volantes, sem aquela morosidade que chateava um pouco o torcedor no início da temporada, com áreas com Liberdade, o Hércules, enfim. Encontramos um formato de jogo. É possível a gente ver mais esse formato? Obrigado. Sim, é possível. Eu gosto bastante desse formato, até porque as melhores partidas sob o meu comando foram com os 3 volantes. Eu dou exemplo do Atlético, só contra o Corinthians, que nós fizemos uma grande partida também, que nós não tínhamos o triplé de volantes no meio. Mas é mais uma opção que eu tenho. Dependendo do que a gente precisa, dependendo da partida, dependendo do desgaste de um ou outro jogador, a gente pode jogar assim, pode jogar diferente. O importante é a gente não ficar só no plano A. Quem só tem um plano, não tem nenhum. Então a gente tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, entendeu? Então depende do adversário, do que a gente precisa durante a partida, o que a gente precisa naquela competição. A gente tem os esquemas. O importante é que os jogadores tenham entendido perfeitamente a nossa maneira de trabalhar. E qualquer um dos esquemas que a gente usa tem dado certo. Hoje mesmo a gente começou com um, acabamos com outro, inclusive conseguimos a vitória.
Entendeu? O importante é isso, que cada jogador, quando ele entra em campo, ele sabe exatamente o que deve ser feito, porque a gente treina dessa forma. Boa noite, gente.